Como a escravidão ajudou a enriquecer a Suíça? No vídeo de hoje, nós daremos uma olhadinha na janela do tempo para entendermos como a escravidão de africanos e seus descendentes ajudou a enriquecer a Suíça. Mas desde já, se inscreva no nosso canal, curta os nossos vídeos, compartilhe também se puder, e agora vem comigo caçar mais esta história. Schaffhausen, Suíça. Helvétia, sul da Bahia, Brasil. O que a requintada cidade de Schaffhausen, na Suíça, tem a ver com a pequena vila de Helvétia, no sul da Bahia? Hoje, Schaffhausen é uma pequena cidade no norte da Suíça, com cerca de 36 mil habitantes. Quem vê estas imagens ou tem a oportunidade de andar por estas ruas, não imagina a relevância histórica que esta cidade tenha e ao mesmo tempo que fez parte de uma conexão tão sombria do outro lado do Atlântico. Já no século XIV, Schaffhausen era uma cidade imperial livre. Foi uma cidade membro da antiga Confederação Suíça. No século XVIII, graças à escravidão e ao colonialismo, alguém podia ficar rico no conforto de sua mesa em sua casa em Schaffhausen. A cidade prosperou em transbordo e comércio, mas um comércio um tanto quanto nebuloso. E nesta cidade, uma poderosa casa comercial e bancária foi desenvolvida no século XVIII. A casa comercial e bancária de Schaffhausen, na Suíça, tinha grande parte dos produtos como tecidos e armas que serviriam para negociar com traficantes locais na África. Não eram levados escravizados para a Suíça, mas as mercadorias produzidas por eles nas Américas sim, como corantes para tecidos, algodão, café, açúcar, amêndoas, dentre outras mercadorias. De forma que este comércio era uma das veias pulsantes que fomentavam e financiavam o trabalho escravo. Schaffhausen não é uma cidade costeira. Onde então eles adquiriam essas mercadorias? Nos portos da França, Holanda, Inglaterra e também de Portugal. Uma das mais poderosas casas comerciais e bancárias da Suíça naquele momento foi a casa comercial de Schaffhausen da família Amann. Obviamente não era a única. Havia também outras casas bancárias e comerciais, como em Augsburg, St. Gallen, Zurique, Nuremberg e Viena, que foi a segunda mais poderosa casa comercial e bancária. Os Amanns compravam suas mercadorias vindas do Brasil, da Carolina do Sul, Suriname ou São Domingos, onde hoje é o Haiti. O legado empresarial e financeiro da família Amann, ele foi rastreado até o presente. Por exemplo, através do industrial Hermann Frey, que no início do século XX era o chefe do banco em Schaffhausen, e este banco se fundiu com Swiss Bank Corporation em 1921, que hoje é nada mais nada menos que o banco UBS. É possível perceber que esta fortuna adquirida com a escravidão, este legado de riquezas de sangue, atravessou gerações. Uma iniciativa de pesquisadores suíços, conhecida como Cooperação Internacional, no site cooperaction.org, tem apresentado um rico banco de dados de envolvidos suíços na escravidão. Em nossa busca por Schaffhausen, nós encontramos logo no topo da lista a empresa da família Amann. Os Amanns, eles tinham outras conexões diretas com o tráfico de escravizados, por meio de negociações regulares com a empresa Regner, Gier e Sie, que estava no centro de uma das redes que abastecia a Suíça com bens coloniais e que fornecia tecidos aos navios negreiros para serem trocados na África junto com os traficantes locais. foram capturadas mais de 600 pessoas da África para serem escravizadas nas Américas. Um outro importante sócio comercial da família Amann foi Hans Ulrich
Pelloutier. Pelloutier fundou uma indústria de tecidos na cidade de Nantes, na França, onde produzia tecidos como este algodão estampado em estilogravura que está no Museu de Finas Artes de Boston. Mas Pelloutier também investiu em navios negreiros e também em viagem de capturas de escravizados africanos. Ele foi o proprietário das embarcações Comte de Trèves, Necker, Astrée e Circe. Capturaram milhares de africanos para serem escravizados. Mas um outro exemplo das fortes conexões da família Amann de Schaffhausen foram seus negócios com uma empresa conhecida como Torton e Baur, de Genebra, também na Suíça. Lá eles investiram 375 mil libras cada um numa sociedade conhecida como Société d'Angola para adquirir vários navios negreiros. E em apenas 3 anos, essa Société d'Angola, ou Sociedade de Angola, ela realizou 27 expedições para a captura de seres humanos para serem escravizados na África. E este é apenas um dos casos que hoje pesquisadores estão buscando investigar. Com o passar do tempo, a Suíça, ao invés de se envolver de forma direta no tráfico ou no comércio, foi cada vez mais para o negócio de letras de câmbio. Assim, em vez de lidar diretamente com as pessoas, os comerciantes suíços se envolveram como investidores. Direta ou indiretamente, as empresas suíças, incluindo a Schaffhausen, participaram de cerca de 100 expedições e ajudaram a escravizar mais de 172 mil pessoas na África. Agora que você sabe um pouco sobre a história de Schaffhausen, vamos voltar à pergunta que fiz no início deste vídeo. O que a requintada cidade de Schaffhausen, na Suíça, tem a ver com a pequena vila de Helvétia, no sul da Bahia? A modesta Helvétia é uma vila e um distrito do município de Nova Viçosa, no sul da Bahia, e fica bem na margem direita do rio Peruíbe e, atualmente, tem cerca de 4 mil habitantes. A história de Helvétia está ligada a Johann Martin Flach, um suíço que veio de Schaffhausen, e ele ganhou uma lucrativa plantação de café graças às boas relações que tinha com Maria Leopoldina, que foi a partir de 1817 a imperatriz do Brasil por causa do seu casamento com o príncipe Dom Pedro. Esta propriedade que ele ganhou era uma das 50 no lugar que ficou conhecido como Colônia Leopoldina, em homenagem justamente a Maria Leopoldina. No fim dos anos de 1850, Carlos Augusto Tosner, que era um médico da Colônia Leopoldina, ele relatou que no local viviam cerca de 200 pessoas brancas para 2.000 escravizados, divididos em cerca de 40 fazendas, ou seja, uma proporção de 1 para 10. Os moradores da atual Helvétia são predominantemente negros e negras, o que ajuda a gente a compreender um pouco o porquê dessa ancestralidade. Mas quando nós consultamos o banco de dados da Cooperação Internacional, procurando por novos nomes de suíços de Schaffhausen ligados à escravidão, nós encontramos justamente o nome de Johann Martin Flach. Em sua ficha de identificação, como vocês podem ver, ele aparece como proprietário de escravos. Johann Martin Flach, que na Bahia ficou conhecido como João Martinho Flach, ele era um dos mais prósperos colonos da região da colônia Leopoldina. Um comerciante suíço influente que imigrou para o Brasil em 1809 e acabou se estabelecendo no Rio de Janeiro em 1814. Inclusive, em 1818, ele chegou a viver em Nova Friburgo. E foi por volta de 1821 que ele recebeu estas terras no sul da Bahia e foi para lá com seu amigo von Schaeffer, uma pessoa que ele era amigo desde 1814. Já no ano de 1840, ele possuía nada mais, nada menos que 145 mil pés de café, uma centena de escravizados em suas terras na fazenda de nome Helvétia. Fazenda Helvétia que veio a se tornar hoje a Helvétia dos dias atuais. Em 1866, os bens de Johann Martin Flach foram avaliados em cerca de 328 contos, 44.200 réis. É uma fortuna comparável à dos senhores de engenhos mais prósperos do recôncavo baiano. A produção de café de Helvétia era exportada e comercializada na Suíça e outros centros comerciais da Europa. Em 1851, segundo um registro da fala do presidente da província da Bahia, esta colônia possuía cerca de 43 fazendas de café e era a maior produtora de café da Bahia.
Em janeiro de 1852, o presidente da Bahia, Francisco Gonçalves Martins, em viagem ao sul da Bahia, visitando aquele local, ele visitou algumas famílias estrangeiras justamente na colônia Leopoldina. E ele relatou que eram na sua maior parte suíços que exportavam cerca de 70 mil arrobas de café e outros gêneros de consumo através justamente do porto de Caravelas. O café produzido pelos braços de africanos e afro-brasileiros escravizados era servido nas mesas requintadas europeias. O dinheiro de sangue da escravidão fundou poderosas empresas e bancos na Europa. A Suíça, inclusive, foi aquela que se recusou a assinar o tratado para o fim do tráfico atlântico. Suíços e empresas suíças lucraram com a escravidão como investidores e comerciantes. Como investidores que organizavam expedições de escravização na África e como proprietários de escravos que trabalhavam em latifúndios coloniais. Latifúndios esses, das quais os suíços muitas vezes chamavam de colônias. Mas onde houve escravidão, houve também resistência, como no caso da revolta da fazenda Monte Cristo na colônia Leopoldina de 1882. Em 5 de dezembro de 1882, o conselheiro Pedro Luiz Pereira de Souza ele recebeu um telegrama da estação de Peruípe, justamente comunicando que os escravizados da fazenda Monte Cristo tinham dado 2 tiros no feitor da mesma fazenda, e que esses mesmos escravizados, em número de 200, estavam revoltados, receando-se graves acontecimentos com a sublevação de outros locais em outras fazendas. Havia um grande receio de que aquela revolta se tornasse uma revolta incontrolável dentro da província da Bahia. O conselheiro então manda uma força policial até a fazenda, captura diversos escravos que estavam armados e os prende na cadeia de Nova Viçosa. Como eu já disse em outro vídeo, hoje há um debate sobre a reparação da escravidão em setores da Suíça. É preciso responsabilizar os financiadores da escravidão pela tragédia humana que causaram à África e a vida dos africanos e seus descendentes ao redor do mundo. É preciso compreender que a escravidão foi uma indústria muito bem gerida. Enriqueceu muita gente, das quais hoje os seus descendentes se beneficiam do legado amargo dessa escravidão, que foi, na verdade, uma fábrica de sofrimento humano. Então, quando estiver vendo vídeos lindos sobre a bela e pacífica Suíça, lembre-se desta história, deste legado de sangue, mas também de luta e de resistência. Todas as informações que eu trouxe para vocês neste vídeo podem ser checadas nas referências que estão aqui na descrição do vídeo. E em breve, aqui no canal, será lançado um dos mais completos cursos online de História da África. Se inscreva aqui no nosso canal para ser informado quando abrirem as vagas. E lembre-se, tudo tem história. Tudo é história. A África e os afrodescendentes têm muita história. Eu sou o professor Flávio Muniz, historiador, mestre em História Social, e eu vim aqui contar essas histórias para vocês.